Olá pessoal, estou aqui fazendo a cobertura do Salão dos Automóveis Híbridos e Elétricos e eu estou aqui com o Henrique Sanches. Henrique, você é presidente da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos de Portugal. Olha só, Associação dos Utilizadores de Veículos Elétricos. E uma coisa que eu estava conversando com o Henrique aqui é que os mitos que estão no Brasil, eles já passaram aqui em Portugal há alguns anos. Para quem não sabe, e eu já falei isso em outros vídeos, aqui em Portugal, principalmente aqui na cidade do Porto, que a gente está agora, tem uma infinidade de carros elétricos rodando, inclusive carros aplicativos que rodam especificamente com carros elétricos. E isso para nós ainda no Brasil, Henrique, é uma novidade. Fala aí de tudo que vocês já passaram por isso aqui ao longo desse tempo. Bom, em Portugal é sempre mais fácil porque somos mais pequeninos, portanto não é como o Brasil, que é praticamente um continente. Nós, como os carros elétricos começaram a ser comercializados em Portugal em 2010, eu próprio tenho carro elétrico desde 2011, só guio carro elétrico desde 2011 e já fui com o meu carro elétrico atual à Noruega, à Escócia, 2 vezes a Marrocos, já percorri praticamente a Europa toda. Inclusive tenho um filho que vive na Suécia, que este verão percorreu 24 países da Europa no seu carro 100% elétrico. Portanto, é possível, a rede de carregamento pública já começa a existir e, portanto, já facilita estas grandes viagens e, portanto, estamos a falar da Europa, que é um continente, e viagens, a minha maior viagem foi de 9.500 km, mas sabemos, temos na associação, associados fizeram viagens de mais de 16.000 km numa só viagem. Portanto, tudo aquilo inicialmente que nós tivemos que combater foi um bocadinho, bom, vem aí o carro elétrico, isto é um gadget para a malta que tem dinheiro, para os ricos, isto é uma moda, isto depois há de passar. E com o andar dos tempos as pessoas foram vendo por várias questões, uma delas a questão económica. Quem começou a andar um carro elétrico vê que a utilização de um carro elétrico é muitíssimo mais económica do que um carro com motor de combustão interna. Depois vieram as preocupações ambientais, entretanto as alterações climáticas estão aí, não é indesmentível, elas estão aí, estão a afetar todo o mundo, todos os países do mundo, todas as regiões do mundo e, portanto, também surgiu essa preocupação ambiental. Mas, no fundamental, hoje em dia, é uma preocupação económica. O carro elétrico, não sendo mais barato, no momento em que eu compro o carro elétrico, a sua utilização é muitíssimo mais barata. No caso de Portugal, existem benefícios fiscais, existem incentivos para a aquisição dados pelo Governo, existem nos municípios a possibilidade de estacionar o seu carro elétrico gratuitamente, sem qualquer pagamento, seja, por exemplo, em Lisboa ou no Porto, o que poderia acontecer nas grandes cidades do Brasil também, e isso são incentivos, é o que nós chamamos de discriminação positiva, incentivos para as pessoas adotarem o carro elétrico. Agora, é muito mais fácil de conduzir, é muito mais prazenteiro de conduzir. Eu, na primavera ou no verão, vou viajar para a costa ou para as serras e abro os vidros do carro e ouvimos e respiramos a natureza. E sinto-me bem, porque não estou a contribuir para a poluição atmosférica nem sonora, que é muito importante nas cidades. Muito Portanto, bom. É um caminho. Muito bom. Henrique, o mais importante aqui é ver que o seguinte, que aqui em Portugal, eu falando, né, vocês tiveram os mesmos mitos que estão tendo no Brasil, mas que aqui já foram, né, eles estão caindo por terra e realmente, o que eu falando, o carro elétrico aqui já é uma realidade. É perseverar. Nós temos aqui um mito que não há duas sem três, temos de estar sempre a falar da mesma coisa porque as pessoas estão habituadas a ter um carro que vão a uma bomba de gasolina, põem gasolina ou gasóleo e seguem. E esta mudança para o carro elétrico permite, por exemplo, quem possa carregar em casa, eu passo a ter a minha bomba de gasolina na minha casa. Sim. Muito mais barato, se eu tiver então painéis fotovoltaicos que produzam a minha própria eletricidade e uma bateria para armazenar essa eletricidade, eu consigo percorrer 100 km gastando 1,5€ para percorrer 100 km. Num carro a gasóleo que eu tinha antes do atual, eu gastava 10€ para percorrer os mesmos 100 km. Mas mesmo carregando na rede pública de carregamento, há uma pequena mudança, que eu vou a um centro comercial, eu vou a um hipermercado, eu vou a um restaurante, eu vou a um cinema ver um filme, enquanto eu estou a fazer compras, a ver o filme ou a ouvir um concerto de música, o carro fica a carregar. 1 hora, 1h30, meia hora, não interessa. Eu não preciso ter a bateria cheia, como não precisava ter o depósito de combustível sempre cheio. Portanto, é uma questão de nós, e a melhor, a mais eficiente, a mais barata e a mais segura é quando eu estiver a dormir. Eu ponho o carro a carregar em minha casa e ele de manhã está carregadinho, como o meu telemóvel, celular, como dizem vocês no Brasil, ou o meu PC portátil. Portanto, carrego este equipamento
que é um automóvel, como já carregava o iPad, o celular ou o portátil. Engraçado que você fez uma analogia que eu utilizo muito, que as pessoas têm muita dúvida com relação a carro elétrico, e eu falo o seguinte: o carro elétrico é como se fosse um celular com rodas. Exatamente. Né? Porque ele está ali... Porque ainda por cima, tecnologicamente, é muito avançado. Exatamente. É muito avançado. Exatamente. Eu, com a minha app, com a minha aplicação de telemóvel, eu consigo gerir todo o carro elétrico. Pô-lo a carregar, ver quando é que está acabada o carregamento, aumentar a potência de carregamento, diminuir, marcar uma revisão técnica num serviço técnico, enfim. Eu consigo fazer toda uma panóplia de coisas, inclusivamente já consigo com o meu celular fazer o meu carro andar para a frente e para trás sem estar ninguém dentro do carro. Nos Estados Unidos já se consegue para percursos de 150 metros e ele curva e evita obstáculos. Portanto, estamos a viver uma grande revolução. Sim. Uma revolução não é só substituir os carros que temos por carros elétricos, não. É uma revolução da forma como utilizamos o veículo que nos leva do ponto A ao ponto B. Muito bom. Portanto, meus caros amigos brasileiros, experimentem. O que nós dizemos na nossa associação é experimentem. Vão a um concessionário, vão a um stand, vão a uma marca e peçam para experimentar o carro elétrico. E vão ver a diferença, o prazer que é de condução. Exatamente. Você falou um ponto importantíssimo. Experimente, que é o que a gente está fazendo aqui. Henrique, muito obrigado. Obrigado, depoimento fantástico aqui para nós aí brasileiros. Agradecemos aqui a experiência aqui de Portugal. Pessoal. Tá, obrigado. Obrigado.